ultimamente vimos uma polêmica, eh, inicialmente, eh, digamos assim, acendida por um político português, fazendo referimento ao discurso de João Lourenço no dia 11 de novembro, dia da independência nacional. E ele, a partir de Portugal, faz uma declaração condenando o discurso do presidente angolano. Tudo bem. Temos a liberdade de consciência, temos a liberdade de análise, somos livres de tirarmos as nossas conclusões, e os políticos também têm o seu dever de fazer a política, têm o dever de fazer as suas declarações e, principalmente, era do direito de João Lourenço fazer o seu discurso. Se houve excessos, não houve excessos, é normal que quem se sentiu lesado tinha que portanto, responder ou fazer a sua crítica ao discurso do chefe de Estado de uma república. No caso de João Lourenço, como poderíamos também criticar o discurso de um Macron, discurso de uma Meloni, discurso de um Lula ou do presidente Trump, caso fizesse referência a Angola, à África e dizendo coisas que iriam incomodar os africanos. Portanto, é, é um debate que está muito aceso estes dias e hoje me dou a liberdade. Eu já fiz um pronunciamento, mas é por detrás de um pronunciamento do professor Severino Ngüenya, que tinha entrevistado ele e lhe tinha colocado questões sobre a relação, principalmente sobre a questão da reparação. No problema da reparação, eh, o professor Nguyen foi muito preciso dizer que a colonização e a escravatura deixou traços indeléveis, não é? Na nossa existência, na nossa história, e essas sequelas até agora ainda existem. Portanto, esse discurso de reparação, ela é válida. O porquê que não? E não só, mesmo em Portugal, cidadãos portugueses têm feito esta discussão e muitos reconhecem que a reparação deve ser feita. Agora, de que forma isto é discutível? É porque as outras ex-colônias, ou os ex-colonizadores, melhor dizer, como França, Inglaterra, a Alemanha, a Holanda, eh, pediram desculpas e iniciaram o processo de reparação. Por exemplo, a Namíbia tem estado a recuperar muito dos seus artefatos, não é? Da cultura, portanto, objetos sagrados da cultura namibiana. Namíbia tem estado a receber os seus bens. Outros países africanos tem estado a recuperar também os seus bens culturais. O porquê que, por exemplo, Angola ou o Brasil não pode recuperar de Portugal? Existe um grupo político em Portugal nega, é negacionista, não quer saber, diz que não é possível, não podemos, e eles dizem que são orgulhosos daquilo que eles fizeram nos nossos países, roubaram os nossos artefatos, destruíram a nossa civilização, eh, fizeram tudo aquilo que eles fizeram, eles são orgulhosos disto, não é? E diz que não se deve fazer esse discurso da escravatura, do mal que se fez. Outro elemento aqui que é importante dizer é que eles, muitos deles querem se pendurar, não é? Apresentando, por exemplo, o discurso que os escravos que eram vendidos eram os africanos que vendiam os escravos aos portugueses, não é? E os portugueses, uma vez comprado esse escravo dos próprios eh, africanos, depois revendiam nas Américas, não é? Aqui é preciso nós fazermos muita atenção. Esta narrativa foi contada por quem? Quem são os narradores destes factos? São europeus ou são africanos? Por longos anos,
estas narrativas foram alimentadas e foram, portanto, divulgadas. E não só, este mesmo grupo político, por exemplo, português, defende que portanto, defende que trouxeram a civilização graças à colonização, não é? A expansão deles, trouxeram a civilização cristã no continente. Alto lá. Eu sou de matriz cristã, eu acredito em Cristo, não é? Em Cristo Jesus, mas depois de grandes meus estudos, minhas verificações, eu não acredito em Cristo através da narrativa dos, digamos, dos missionários católicos. Não, 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 porque vim descobrir outra face da medalha. Jesus Cristo sempre existiu, a sua mensagem está ali. Até existem narrativas que estão na Bíblia que são objetos de correção. Devemos ser honestos em verificar as coisas, não é? Verificar as coisas. Quantos missionários, evangelistas, pastores, pregadores cometem grandes erros? Eu vou falar aqui em nome de um pastor, por exemplo, brasileiro, o senhor Marco Feliciano, quando tinha defendido uma tese numa grande conferência evangélica em Camboriú, dizendo que a África foi amaldiçoada através de Noé, quando amaldiçoou o seu filho que o viu nu e por aí fora. E não é bem assim. Se formos verificar quem foi amaldiçoado era Canaã. E Canaã, ele não se desenvolveu em África. Quem desenvolveu em África foi Cush e todos os outros. E não só na Bíblia, tu vais encontrar vários elementos que o povo de pele castanha como a minha, que se chama negro ou preto, mas somos castanhos, não somos pretos nem negros. É preciso também rever este conceito e se houver um grupo de cientistas que poderão trazer um novo paradigma para definir o grupo da população com as nossas características, seria muito bom, porque essa terminologia negro ou preto é muito desprezível. E há quem não aceita, há quem não quer saber, a dizer mesmo assim, e por aí apresentam vários tipos de teoremas e teorias e conceitos. Portanto, isto é discutível hoje, não devemos aceitar assim. Ora bem, Jesus Cristo, se formos ver a sua linhagem, o que descreve na Bíblia, a sua genealogia, ok? A sua mãe é de origem Cuxi. E os Cuxis é um povo que se desenvolveu em África, nas zonas da, não é, na altura se chamava, como é que chamava esta terra? Em, eh, Me está a fugir, mas ali na bacia de Sudão, Etiópia, não é? Olha, me está a fugir, o termo está aqui, mas não consigo pronunciar, ok? Os Cuxis são de, de expressão escura. E se formos a ver, o próprio Noé não era branco como nos apresentam as histórias, portanto, os filmes de Hollywood, a mulher, a esposa de Noé, a Noé, a Séfora, não era nem do Médio Oriente, nem da Europa, era africana e era de pele escura. E muitos outros. Há quem chegou ao ponto de dizer que o próprio David nem sequer era branco. Jesus Cristo nunca foi branco. E existem estudos científicos que já demonstraram. Portanto, essa história de trazer civilização e tal, não é bem assim. E podemos ir ver outro elemento. Existem, ok, existem elementos que mostram que os africanos, os como é que até temos um documentário, um documento que o Ben-Aja já tinha produzido, está aqui publicado. A população africana que também colonizou a Europa e trouxe civilização africana para lá. Os portugueses da altura nem tinham casas de banho, não é? Não tinham latrinas. Os africanos ensinaram estes homens a terem latrinas.
Os africanos ensinaram a estes homens um pouco da arte, da engenharia civil, arquitetura, os azulejos que nós vemos em vários monumentos europeus, aliás, portugueses. É arte que vem da zona, digamos assim, do norte de África, que na altura era povoado por pessoas de cor preta, vamos dizer, usar esses termos que a mim não me fazem muito cômodo, pessoas negras, ok, não é? Eles não tomavam banho. Quem ensinou o povo da Península Ibérica a tomar banho? Foram os africanos. Ok. E como é que os portugueses querem defender esta tese? Este grupo político é muito complicado. E poderemos ficar aqui a fazer um debate muito longo. E aproveitar fazer aqui também fazer aqui ou abrir aqui um parênteses que existem muitos angolanos que estão a apoiar certos discursos deste líder político português. É assim, as pessoas são livres, quer apoiar, apoie, mas que haja separação das águas. Esta é a minha tese. Há que se separar as águas. Quando este senhor, se ele quer fazer ataques ao presidente João Lourenço, ele sendo um político português, que faça os seus ataques ao presidente João Lourenço, enquanto líder de um governo, faça ataques ao presidente João Lourenço, enquanto líder do partido MPLA, ataca o MPLA que governa Angola há 50 anos. Quando começa a vir com os discursos, misturar o discurso de atacar o presidente João Lourenço e misturar o discurso em desprezar a civilização nossa, a desprezar, a desconstruir ou a anular a nossa civilização, a anular o nosso sofrimento, o que eles fizeram ao nosso povo, não fizeram ao MPLA, fizeram aos povos de Angola. Ok? É preciso que isto seja presente. Isto é que eu, pessoalmente, eu e muitos aqui, amigos do Bem-Aja, não aceitamos. E que seja claro aos portugueses que querem vir nos insinuar, querem vir insinuar, é assim: Portugal é Portugal, Angola é Angola. Se for necessário, os problemas de Angola resolvamos nós. E não precisamos de Portugal para vir resolver. Portugal não deve ser a nossa bengala para resolver os nossos problemas. Porque até, e vamos ouvir aqui no discurso, Portugal para se livrar das ditaduras, precisaram dos africanos. Se não fosse, não é, a luta armada dos nossos pais independentistas, a ditadura em Portugal não iria terminar. E vamos ouvir aqui uma pessoa autorevole, não é? Uma pessoa com autoridade que fala disto. Portanto, temos muito para discutir com este senhor e desconstruir toda essa teoria. E os angolanos que estão a querer apoiar, pensando que ao apoiar este líder que chega à presidência de Portugal, uma vez estando como líder presidente de Portugal, vai resolver o problema de Angola, vai conseguir romper as relações diplomáticas do governo do MPLA. É tudo falácia, porque não funciona assim na diplomacia internacional. Quantos líderes criminosos aí ao nível do mundo, mesmo até criminosos europeus, americanos, cometeram tantos crimes e não existe ruptura de relações. É verdade que ao senhor Vladimir Putin levaram-lhe, digamos, denúncias no Tribunal Internacional, Penal Internacional. O senhor não pode viajar em qualquer país. Todos os países que têm, que siglaram o Acordo de Roma, não é? Estão prontos a prender o Putin caso aterre nos seus países ou passe no espaço aéreo destes países. E é por isso que temos visto Putin não tem ido em todos os países da Europa, não é? E por quê? Porque existe o problema, é que existe o conflito entre Rússia e Ucrânia e do qual a Europa está envolvida neste conflito. Agora, os crimes
que muitos desses grandes líderes cometeram em África, cometeram nas, na Ásia, não é? Foram presos, estão lá em contas a responderem à justiça no Tribunal Internacional. Você acham mesmo que o André Ventura subindo, para já, quando André Ventura ser presidente de Portugal, ele não será chefe do governo. A legislação portuguesa é diferente. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A diplomacia portuguesa não é, responsabilidade do chefe de Estado português. E o chefe de Estado português não pode incidir nos poderes, digamos assim, no programa do governo português. Conta ao governo português, depois, o chefe da diplomacia e o chefe do governo definirem a linha política estratégica para ir, digamos assim, fazer essa campanha para poder talvez eh, eh, sancionar o governo de João Lourenço. E será que até lá João Lourenço estará a governar? Nós, os angolanos, maior parte dos angolanos, eu tenho que aqui assumir uma posição neutra no que diz respeito aos poderes de João Lourenço, porque aqui eu não posso assumir uma posição da oposição angolana, que eu sou um cidadão angolano e conheço o problema que existe em Angola, mas por ser, portanto, um animador de programa, um que faz comunicação alternativa às nossas imprensas aqui, eu trago analistas, figuras políticas que falam da nossa política. E eu tenho que tomar uma posição neutra em termos de poderes em Angola. Ok, mas eu não posso permitir, enquanto angolano, a minha história, a minha essência enquanto angolano, a ser espisoteada, a ser maltratada, a ser minimizada, não é? Esse discurso do negacionismo do que se fez ao meu povo, eu não posso permitir que os meus amigos me ouçam, não estejam de acordo comigo. Esta é a minha posição. Esta é a minha posição. Eu sou um patriota e defendo Angola. O defender Angola não significa dizer estou aqui a defender as políticas e as malabarices do governo do MPLA. Não é isto. O que aqui queremos meter uma fronteira é o senhor André Ventura defenda o seu Portugal e os angolanos devemos defender Angola. E ao defendermos Angola, devemos fazer separação. E o senhor Ventura, ao bater contra o presidente João Lourenço, não pode bater, digamos assim, a dignidade dos angolanos. Quando bate na dignidade dos angolanos, então vai ter resposta. E a todos os angolanos que estão a querer, digamos assim, criar zizânias neste discurso, epá, eu não quero insultar os meus irmãos angolanos, mas é assim, nada de síndrome de Estocolmo. Nada de síndrome de Estocolmo. Se nós formos rebobinar os factos ocorridos na era da escravatura, que o português veio escravizar o angolano, se nós rebobinarmos na era da colonização, vamos ver o que acontecia. E estes angolanos que dizem que eu vivo o presente, temos que viver o presente, não existe presente sem o passado. Hoje, em Portugal, o próprio senhor líder deste grupo político, o que ele disse? Orgulho, orgulho pelos seus heróis, os seus patriotas, os que lutaram por Portugal, tanto faz em Angola, nas ex-colônias. Ele agradeceu e bateu palma e ele tem orgulho por eles. E ele tem orgulho dos 900 anos da história de Portugal. Ok, ele valoriza o seu passado. E nós não podemos valorizar o nosso passado. Nós não podemos valorizar o nosso passado. Nós não podemos trazer os factos do passado no presente. Ele trouxe os factos do passado no presente e se orgulha. De que é que nós temos que nos orgulhar? Que os nossos avós, os nossos trisavós, os nossos quinquavós apanharam chibatadas, foram maltratados, nossas quinquavós foram estupradas, foram cortados os braços, foram arrancados a laringe.
e temos que bater mais, é o passado, já passou. Que é isso? Nós tivemos um passado, não é, de maltratos, de crimes cometido por certas pessoas. Agora, devemos também separar as águas. Nem todo português, não é, maltratou o angolano, os povos angolanos. Houve portugueses que não pactuavam com esses tipos de maltratamentos. E a estes portugueses nós nos congratulamos e estendemos a nossa mão, não é? E nos reconciliamos e se faz a caminhada juntos, porque somos seres humanos. O ser humano é eminentemente social. Agora, quem quer fazer a malandrice de manter uma postura de malcriadice, de negacionista de factos ocorridos, factos verificados, isto nós não podemos partilhar. Em Angola existe problema sim, eu não nego. O governo do MPLA ela deve, portanto, ir a. Eu sou também deste parecer, que tem que descansar. Eu já disse aqui várias vezes, o governo do MPLA tinha que ir descansar um pouquinho e deixar um outro grupo político vir no poder e dar a continuidade da gestão do país. E o MPLA, estando um pouco na oposição, vai rever os seus grandes erros cometidos e depois tem que se preparar para vir lutar um outro pleito eleitoral e vir, talvez, ganhar as eleições e governar. Essa é o problema de roubo das eleições e por aí fora, tem que se superar. Mas agora, nós angolanos temos todos os tipos de armas para podermos fazer essa batalha civicamente, pacificamente, é possível. Não podemos já nos anular, porque em 50 anos nunca se conseguiu superar a barreira do MPLA, que não se pode superar agora, não. É que as populações mudaram, temos uma outra população, temos uma população jovem que está muito mais atenta, já estudada, daqui mais um pouco o João Lourenço e a sua classe, não é? Vão ir para a aposentadoria, quererem eles ou não, irão para a aposentadoria. E vamos ficar aqui agora a debater com os Esteves Hilários, com o Gildo, o Matias Gildo, ou que lá, os Adão Almeida, que são da geração pós-independência. Queremos ver qual é o discurso que eles vão vir trazer. Mesmo se eles vencerem as eleições de 2027, 2032 está aí a chegar. Temos muitos jovens brilhantes em Angola que estão a vir e que têm pujança. Eles próprios do MPLA conhecem a verdade de Angola e já estão a se envergonhar. Eles sabem. E outra, para os portugueses negacionistas que ficam ali, nós aqui, eu não posso estar a pagar, como é que é, impostos para estes migrantes angolanos que vêm para aqui, como é que eu vou estar aqui a trabalhar? Ó senhor, portugueses, vamos ser coerentes nas vossas estatísticas de contribuição fiscal. Nota-se que uma boa camada de imigrantes que estão em Portugal pagam os seus impostos e são eles que têm sustentado, não é, a aposentadoria de muito português. E por outra, vamos verificar quantos angolanos estão em Portugal e quantos portugueses estão em Angola. Portanto, quem é que procura mais o país do outro para sobreviver? São os portugueses ou são os angolanos? Em termos de remessas, o nosso governo angolano, porque existem aquelas maracutaias, e essas maracutaias portanto, provocada mesmo pelos portugueses, porque o primeiro corrupto é o português. O português não é que veio, ensinou a corrupção aos angolanos do MPLA. Foram os portugueses que facilitaram para o MPLA assumir o poder e garantir que eles mantenham-se no poder durante todo esse tempo. Que este grupo político, não é? Bata primeiro entre vocês, se batam entre vocês e batam quem está a maltratar os angolanos e não insultar os angolanos. O que eu não estou de acordo é quando generalizam o vosso discurso de bater contra os angolanos e serem negacionistas dos problemas que Portugal deixou em Angola antes de 75. Querem vir se gabar que nós trouxemos estradas, construímos. Quem disse que se, não for, se o MPLA não ficasse no poder, que Angola, portanto, não poderia construir?
mesmo que quando vocês vieram, quem disse que vocês não encontraram estradas? Tudo bem, tínhamos estradas de um outro formato. Mas quem disse que ao longo do tempo o africano não iria desenvolver a sua competência científica? Nós tínhamos ciência. Vocês destruíram a nossa ciência quando chegaram aqui. Não podem negar esta verdade histórica. Não podem negar essa verdade histórica. E poderíamos desenvolver tantos outros discursos, tantas mentiras científicas que andaram a colocar, roubaram, digamos assim, as realizações dos africanos da altura porque eram escravos, não deviam ser eles os merecedores das descobertas, das grandes obras feitas, tudo ia pelos nomes dos senhores europeus. Epá, não nos façam dizer coisas. Não é a minha missão aqui estar aqui a desconstruir estes senhores. Mas que fica claro, e para os meus irmãos angolanos, alto lá, parem de estar a querer insultar os outros angolanos que estão a defender uma posição legítima, realística e verdadeira. Deixem de ser obtusos, porque isso é ser obtuso, meus irmãos angolanos. Querem fazer aliança com este grupo político para um interesse político a nível internacional, que façam. Mas que sejam atentos a vocês, ao se entregarem a estes senhores, nas vossas relações, nas vossas alianças, que saibam negociar. E não a irem lá e virarem discipaios como os outros fizeram na era passada. Não, sinceramente, fico muito triste e há nomes de, portanto, angolanos eh, que tenho boa relação com eles, mas não é por isso que agora vamos estar aqui a nos fechar as portas. O que não? Vamos nos corrigir. Vamos dar a mão à palmatória onde devemos dar a mão à palmatória. Vamos nos corrigir. Que essa discussão entre eles continua, mas que não insultem o meu avô, o meu bisavô, o bisavô do meu primo, o bisavô da minha prima, o bisavô do meu amigo, do meu colega que fizemos junto à quarta classe e daqueles meninos ou do Dirico, ou do Kazombo, de Mochico, de Moçambique, que sofreram atrocidades daquela época. Não, 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 não. Eu nunca vou permitir, porque eu sou angolano, não é? E sou orgulho de eu ser e defendo a minha ancestralidade. Eu hoje, se sou hoje, estou aqui hoje, é graças ao meu DNA que já parte desde os meus ancestrais. E dentro de mim, sim, tem o sofrimento dos meus. Há quem pode dizer, é vitimismo. Não é vitimismo, é o realismo. Eu nunca irei me envergonhar do que passaram os meus ancestrais nas mãos destes senhores, mas o que eu quero é o senso da justiça. E quando se fala do senso da justiça, é respeitarem, não é, o nosso povo, respeitarem a nossa história, respeitarem a nossa civilização e arrependerem-se do que tinham feito. Muitos de nós que emigramos aqui da Europa, o que é que acontece? Nós temos que respeitar a cultura que aqui encontramos, temos que respeitar os princípios que aqui encontramos. Os portugueses respeitaram quando chegaram, se submeteram à nossa cultura quando chegaram. Eu quero vos expor o discurso, uma parte do discurso do senhor e que muitos portugueses não o gostam. Esse é um problema vosso. Mas do que eu saiba, ele, não é? É uma figura de autoridade reconhecida na Europa. Ele é líder europeu. E ele veio fazer o discurso enquanto líder europeu e fez declarações oficiais e que ficam nos atos do evento. E nos livros históricos iremos estudar, os nossos filhos irão beber dessa história. E aqui o senhor desconstruiu o seu próprio conterrâneo. Vamos ouvir um pouquinho do senhor aqui. Felicito também Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, que
que também este ano assinalaram 50 anos da sua independência. Podem imaginar, tendo em conta a minha nacionalidade, como este momento é para mim particularmente simbólico. Há 50 anos terminaram as colónias europeias em África. Pôs-se assim fim a um ciclo de 500 anos de colonialismo, cujo momento seguramente mais dramático foi o que foi marcado pelo comércio de escravos. As colónias europeias terminaram, mas infelizmente os efeitos do colonialismo não terminaram nessa altura. E isso deve-nos inspirar a trabalhar em conjunto, porque só em conjunto podemos trabalhar para uma paz e uma prosperidade através do multilateralismo. Se hoje estou aqui, foi porque precisamente a luta de libertação dos povos africanos acelerou a queda da ditadura no meu país. E a queda da ditadura no meu país acelerou os processos de independência. Sem a queda da ditadura, nunca o meu país seria membro da União Europeia e eu hoje não poderia estar aqui, lado a lado, com o Presidente da República de Angola. Quem fez este discurso é o senhor António Costa, presidente da Comissão Europeia. Estava ladeado da sua companheira, digamos, colega, a presidente do Conselho da Comissão Europeia, a von der Leyen, e estava aí o presidente da Comissão Africana, ou melhor, sim, o secretário da Comissão Europeia, e o presidente da União Africana, estavam aí, figuras, e o secretário-geral das Nações Unidas. Vocês podem imaginar que autoridades estavam aí? Estava aí o presidente, o chanceler da Alemanha, estava lá. Estava aí o presidente Macron, estava aí. A presidente, a presidente do conselho, que é a primeira-ministra do governo italiano, estava aí. E cada um destes representa os seus povos e a história dos seus povos. E esses países todos, dos grandes que eu aqui nomeei, o espanhol também estava aí, não é o Sánchez. Na maior parte, todos eles reconheceram os erros da colonização e da escravatura. O porquê que Portugal não quer reconhecer? E me vêm alguns irmãos angolanos a querer também minimizar isto. Então peçam um encontro com todas essas figuras e vão fazer esse vosso discurso barato, dizer, não, mas não. É assim, na política, se vocês querem galopar na política, vocês têm que ser primeiro coerentes. Têm que deixar de ser muito superficiais. Tem que deixar dessas conversinhas de tia amador, discussão da praça. Não. A política não é discussão de praça. Política é toda outra coisa. Política é ciência. Política é ciência. É preciso saber discutir. É preciso saber discutir. Então, eu deixo esta recomendação. Estudem, leiam livros, escutem os simpósios que se falam dessas matérias e não escutarem discursos populistas, não é? Que vêm só criar feridas e tal. Epá, eu quero aconselhar aos angolanos e até amigos youtubers, o senhor lá, líder deste grupo político, a fazer discurso, eles a ensinarem a cabeça, sim, senhor. E nem está a entender o que é que o senhor está aí a falar. Se eu colocar aqui um outro vídeo de um outro membro deste partido, a coisa que ele diz, as coisas, eles se escondem que estão a atacar o senhor Ernesto Bartolomeu, o jornalista que foi usado pelo MPLA, atacam o presidente. Alto lá. São todas manigâncias para esconder
a verdadeira mensagem e atitude sublime. No discurso deste senhor que eu acompanhei, ele diz que ele continuará a orgulhar-se do seu país e ele defende o seu país. Venham presidentes, passam governos, pá, 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 pá. Ele diz Portugal será sempre, por mais que seja pequeno, será o melhor país do mundo e para se viver, para estar e para se viver. Mas ele é orgulhoso do seu país. Ele quer lá saber de Angola. Ele não quer saber de Angola. É tudo uma manigância. Está a usar esse argumento como trampolim para o seu objetivo político. Ele não quer saber dos angolanos. Esta é a minha maior preocupação. Mas, para os meus irmãos angolanos, eu vos dou a liberdade de fazerem aliança, apoiem-o. Mas que fique claro que entre nós em Angola a discussão está aberta. Entre nós, os angolanos, a discussão está aberta. Quem é o traidor de Angola? Eu não apoio o MPLA. Fica bem claro aqui, eu não apoio o MPLA, porque eu estou chateado com o MPLA. Eu estou chateado com o MPLA. Que não me vem aqui o discurso, defensor é burro, não sei o quê, o que está a vos maltratar. É assim, eu quero te convidar para ir buscar os primeiros vídeos deste canal até hoje. Assista a todos os vídeos. Se estamos aqui a passar os louros no MPLA. Não. A nossa luta é de outro nível, a nossa luta é de outro caráter, a nossa luta tem um outro formato, ok? Não é ficar ali nos discursos de praça, falar barato e sem conhecimento de causa, vir falar coisas que só para dizer que esta fala, este não. Isto aí não. E eu quero pedir aqui publicamente aos meus irmãos não é? Reorientem a vossa mira. Reorientem a vossa mira e não permitam insultos aos nossos ancestrais. Se vocês são angolanos, têm bisavós que passaram o que passaram, então, primeiro tinham que se respeitar a vocês próprios. Eu não posso permitir que vocês caiam nessa armadilha, nessa burrice. Que não me venha, mas isso é tática. Que tática? É tática de hipocrisia. Devemos saber ser, devemos nos posicionar. Ou vocês são africanos ou não. O português que está em Angola, por mais que ele tenha nacionalidade angolana, não é? No seu mais ínfimo, ele nunca vai abandonar Portugal. Vos garanto. Chegou-me um post aqui, mandaram-me um link que tem uma notícia que eu vou vos ler, por exemplo, o título desta notícia, né? O que é que diz o título desta notícia, que é muito atroz. Onde é que está? Onde é que está? Partilharam-me aqui. Ok. Empresa portuguesa em Angola proíbe a contratação de cidadãos angolanos que possuem nomes africanos e que não falam português com sotaque de Portugal. Ok? São essas coisas que acontecem. E isto, quem é que faz isto? Quem permite essas empresas virem operar em Angola? É o MPLA. São os amigos do MPLA. E quem são estes? São os portugueses. Portanto, se o MPLA guarda dinheiro em Portugal, existe um conluio entre portugueses e o MPLA. Então, o grupo lá político deve bater nestes senhores ali, tem que desmascarar. E vocês já ouviram eles a darem nomes de quem colabora, quem é sócio dos políticos angolanos que têm lá dinheiro? Que tenham a coragem de denunciar e que digam, olha, vocês aí em Angola encerrem as empresas destes senhores. Vocês têm que pedir a esses portugueses para não virem investir em Angola. Eles tinham que dizer isso. Do outro lado dizia, não, nós temos boas relações com Angola. Por que tens boas relações com Angola? O que é que estás a vir procurar em Angola se tu em Portugal estás melhor que em Angola? Então fica lá com o teu Portugal. Fica em Portugal, não vem ganhar dinheiro em Angola. Nós os outros, com humildade, vamos ganhando dinheiro, trabalhando humildemente,
onde podemos, até resolvemos o nosso problema. E quando resolvemos o nosso problema, vamos voltar para Canaã. Vamos voltar para Canaã, porque a nossa terra é Canaã, onde jorra leite e mel. Pura e simplesmente estamos numa fase de agressividade, estamos numa fase atroz, não é? Então é um momento ainda de fuga. Mas vamos voltar para o nosso Canaã. E nós respeitamos aqueles que lá estão a sofrer, estão a fazer a luta, estão na linha da frente. Devemos honrar aquelas pessoas que estão lá. Devem conhecer como é que funcionam as relações internacionais, a política internacional, como é que funciona. Não é como se pensa, é só chegar, sim, toma poder e tal, depois agora começa a criticar. O senhor Bob Geldof era um dos primeiros que andava a bater contra José Eduardo Santos. Onde é que foi parar a luta do Bob Geldof? Surtiu algum efeito? Então aprenda um pouco mais de política internacional. E acabemos com esse discurso destes aqui do senhor António Costa, que fez um bom discurso e está de parabéns, não é? Porque reconheceu e disse, e ele bem disse, se a ditadura acabou em Portugal, graças à luta de libertação dos povos africanos. E quem são os merecedores desta política da luta? Se não são os palopes? Vão ler CONCP, não é? As estratégias da CONCP. Estudem bem as estratégias das lutas para as independências. Por que que os países francófonos africanos ainda têm o franco CFA? E os nossos países PALOP, ninguém usa mais o escudo e ninguém usa mais uma moeda definida por Portugal. A nossa luta foi bem conduzida. Mas chegou no momento da independência, houve malandrice dos portugueses em conluio com o MPLA e deram poder ao MPLA. E sabe, isso já não é segredo. Tenham coragem de dizer essas coisas. Então, aqui o que se os que devem ser derrubados é quem está a governar mal o país Angola e os seus amigos que os fazem cobertura em Portugal. Vamos dizer a verdade, não vamos aqui estar aqui a esconder. Estas são verdades e mastiguem um pouco mais. Se tu estás à procura de visto dos teus irmãos que estão em Angola que têm que vir por Portugal e se tu bateres contra Portugal, lá não te vão dar visto. Meu irmão, procura outro caminho. Em vez de ir para Portugal, manda a família para outras zonas, para outras bandas. E não sacrifica os outros angolanos por causa do teu bem-estar em Portugal ou sei lá onde. E cuidado com essa extrema-direita. Cuidado com a extrema-direita. As extremas-direitas de toda a Europa. Atenção. Eh, aqui tem alguém que diz Portugal não gosta isso. Ok, a Wanda Riscar está perguntando que empresa é esta? Olha, não quero divulgar aqui o nome da empresa, porque aqui também não me escrevem, não é? O nome da empresa, porque eu não li todo o texto, só o título já metemos já fora e nem quis gastar mais tempo em ver se que empresa é esta. Mas estão aí as caras dos senhores dessa empresa. Deixa lá ver se temos aqui o nome desta empresa. E tem aqui o nome de uma das vítimas, né? Hum, hum. Bom, quem escreve isso, quem assina isto até é o Dito Dali, né? E não pensem que Dito Dali vai vos trazer aqui informações à toa. É um grande ativista angolano e está aí a escrever coisas boas. Portanto, meus amigos, eh, portanto, esta Conferência União Africana, houve muitas coisas que marcaram este evento. Muitas coisas foram ditas e talvez nos próximos dias traremos uma análise circunspecta, uma análise mais refinada, porque o meu amigo Gama não conseguiu mesmo entrar. E quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui a acompanhar esta pequena narrativa que eu trouxe para vocês.
E se há portugueses que acompanharam e amigos deste canal, eu quero pedir a vossa boa compreensão que há momentos que verdades têm que ser ditas e porque quando se toca onde não se deve, haverá alguém que vai dizer alguma coisinha. E eu só disse alguma coisinha, porque não quis de facto me pôr aqui a atacar os portugueses e tal. Por simplesmente tentar trazer uma pequena luz, não é? Porque geralmente eu não gosto muito vir aqui fazer, tomar as minhas posições, porque é assim, ainda tem muito caminho para fazer. O Bem-Aja tem muito caminho para fazer daqui em diante. Já estamos a caminhar bastante, já atravessamos várias barreiras e iremos atravessar ainda temos outras, sabemos que tem muita barreira aí para frente. Eu nunca vou permitir que venham qualquer um e pisar Angola, não. Há quem até diz que Angola não é independente, não ganhamos. Não, não é assim. Atenção, nós ganhamos independência dos portugueses. Agora, os portugueses, malandros, alguns portugueses malandros que eles são, esconderam-se atrás dos angolanos do MPLA e têm estado a ajudar o MPLA a mal governar o país, para eles tirar os benefícios deles. E olha que a Europa, ela atua em bloco. Tu, unitariamente, queres ir lutar contra um bloco europeu que conhece todas as entradas e saídas de África. Eu tenho aqui um bom livro, não sei onde é que eu coloquei, não sei onde eu coloquei este livro. eh, eu já falei deste livro aqui, Como se constrói o poder. Sabe, nós os países africanos somos considerados pelos países ocidentais países da periferia. Em política internacional, quem conhece, quem estudou relações internacionais, ciências políticas, sabe o que significa países da periferia. Portanto, o centro do mundo é a Europa. Existe uma tríade, não é? América do Norte, Europa, Japão. É agora que surge esta nova ondada dos BRICS, que quer vir desfazer esta tríade continental do América, Europa e Ásia, não é? E este é que fazem os 5 mais industrializados do mundo, ok? Os 5 mais industrializados do mundo. Japão, pegas a Alemanha, pegas a Itália, pegas a França, a Inglaterra, os Estados Unidos. E também tem o Canadá que é 6, depois eram 7 mais industrializados, né? Tinha subido para 6. Aí são esses os países. Vamos lá repetir: Itália, Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá. 7, são 7, os 7 mais industrializados. Desculpe, um tempo se dizia 5, são 7. Né? E Japão. E depois a Rússia também era colocada, tiraram a Rússia por causa do problema da Ucrânia, ok? Tinha tornado o G8, agora voltou para G7. São estes. Tem algum país africano? Não. Tem um país sul-americano? Não. Tem um país do sul da Ásia? Não. Mas se nós agora formos ver tecnologicamente, olha para a Índia, olha para a China, né? Olha para o Brasil, olha para certos países, não é porque estão em África, mas atenção, meus irmãos, fiquem bem. O Bem-Aja vai continuar a trazer boas abordagens para vocês e vamos refletir. Coloquem os vossos likes, ajudem o canal a crescer. Convidem amigos para virem se inscrever no canal. Partilhem este conteúdo. Deixem os vossos likes.
Muito obrigado, muito obrigado mesmo, muito obrigado. Vamos continuar a fazer crescer a nossa África, mas para crescer a África devemos nos libertar mentalmente. Devemos nos livrar dos colonos, devemos não continuar aqui a bajular os ex-colonos, devemos não continuar a bajular os europeus, devemos a ter atitude como dos senegaleses, atitude dos ganienses, atitude dos nigerianos, não é? Atitude dos quenianos ou dos kenyotas, dos quenianos, vamos dizer assim, não é? Que olham para os europeus ou os americanos de tu para tu. Respeitamos a tecnologia que eles têm, mas não podem nos impressionar enquanto seres humanos. Já nós, quando estamos diante, os meus compatriotas, muitos deles, quando está diante de um, principalmente um Tuga, ei, 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 há Tugas que nem classe têm, nem nível acadêmico têm, chegam em Angola, são patrões, chefe, doutor, ei, fiquem bem, bem-aja a todos vocês. Nos vemos nos próximos dias aqui convosco, ok? Quero agradecer imensamente a todos vocês que acompanharam a nossa transmissão. Tua Sakidila, tu Tondele, tua Pandula.